Ah, hoje vamos falar sobre um dos nomes que o nosso Deus... tô ouvindo. Um dos nomes com o qual o nosso Deus se apresenta. Sabe, no Velho Testamento, quando iam se escrever o nome de Deus, colocavam-se 4 letras, que é o YHWH. A pronúncia dessas 4 letras não era assim, Márcia, muito fácil de pronunciar. Mas é como se fosse... E eu já ouvi alguns pastores ministrando, que tem muito a ver, Isa, até com a nossa respiração ofegante. E diz que até quando nós respiramos, nós declaramos quem é o nosso Criador. Yahvé, Jeová. É um dos nomes que Deus tem. E aí tem alguns nomes que ele é conhecido na Bíblia, como Jeová Shalom. Quem já ouviu esse termo? Jeová Shalom é o Deus da paz. Jeová Shalom é o Deus da paz. Um outro nome sobre Deus é Jeová Shammah, que é o Senhor está presente. Um outro nome de Deus é El Shaddai. El Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso. Um outro nome de Deus é Elohim, que significa Deus Criador. Um outro nome que ele é conhecido é como Adonai, o Mestre, o Senhor. Um outro nome que ele é conhecido é como El Roi, o Deus que tudo vê. Um outro nome, ao qual nós conhecemos muito bem, Jeová Rafá. O nome Rafaela, é derivado de Jeová Rafá, que é o Deus que sara, o Deus que cura. E nessa manhã, nós vamos falar sobre um desses nomes. Repita comigo: Jeová Jiré. Jeová Jiré, que significa o Deus da provisão. Quem precisa de provisão na sua vida nessa semana? Dá um sinal, aleluia, ó, o povo de Deus aí, com as mãos erguidas, Senhor. E para falar um pouco sobre Jeová Jiré, eu quero te trazer para um momento bíblico. Então, para chegar até o texto que nós vamos ler daqui a pouco em Gênesis, eu preciso te trazer para esse texto. Gênesis capítulo 12, Deus levanta um homem chamado Abraão. Fala: Abraão, sai da onde você está, filho. Sai da tua casa, da tua parentela. Eu vou te levar para uma outra terra. O pai de Abraão, chamado Terá, era um homem que construía para si e vendia e adorava deuses que ele mesmo fazia, estátuas. Então era muito comum na família de Abraão isso. Deus fala: Abraão, eu quero iniciar uma aliança com você. Sai de onde você está. E Abraão sai. E o Senhor fala assim: olha, Abraão, farei de ti uma grande nação. Você será como a tua descendência, será como uma estrela dos céus, que não se pode ser contada, Abraão. E glória a Deus, Abraão creu, teve fé nisso, irmão João. E vai Abraão agora. Só que Deus deu uma promessa a Abraão, que daria muitos filhos a ele, amém? E Abraão era casado com uma mulher chamada Sara. E acredita, Sara não podia ter filhos. Ué, Deus se enganou, Marlon? Será que Deus se enganou? Escolheu o homem errado? Porque a mulher dele não poderia ter filhos? Ok. Sara tinha 89 anos de idade hiper avançada. Abraão, 99 anos. Um anjo aparece para eles, Samara, e fala assim: olha, o Senhor vai dar um filho a vocês. Mas antes disso, o que aconteceu? Essa promessa que Abraão carregava pressionava inconscientemente Sara.
Deus prometeu ao meu marido filhos, e eu não posso dar filhos a ele. E ela teve uma ideia incrível. Você já teve ideias incríveis? Sara teve uma ideia incrível. Se ele não pode ter filhos comigo, eu tenho uma escrava, uma egípcia, chamada Agar. Meu marido então se deita com ela. Ela vai engravidar. E a promessa de Deus será através do filho que meu esposo teve com a minha escrava. Abraão ouviu a voz da esposa. Deitou-se com a escrava e tiveram um filho. O nome dele era Ismael. Ok? Passa um tempo. 89 anos tinha Sara. 99 tinha Abraão. Um anjo de Deus aparece para eles e fala assim: olha, Sara, você vai dar à luz a um menino. Ela até riu. 89 anos. Pois o Senhor honrou a palavra dele. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. E aí, com 90 anos de idade, já pensou, irmão João, irmã Maria, daqui a pouco, ainda daqui a alguns anos, né, tendo um filhinho? Aconteceu isso. Com 90 anos de idade, dá à luz a um menino, chamado Isaque, o filho da promessa. O que acontece agora? Imagine você, mulher, na sua casa, tem agora a sua escrava, a sua funcionária, que tem um filho com o seu marido, que você que teve a brilhante ideia, e agora o teu menino, que você deu à luz, crescendo junto. E o tal do Ismael, mais velho, começou a caçoar, tirar sarro, abusar da boa vontade do irmão mais novo. E aquilo feria o coração de Sara. Então, o que acontece? Sara fala assim: Abraão, libera Agar e Ismael, porque eles não podem caminhar conosco dessa forma. Não vai dar. Abraão ouve sua esposa e libera Agar e Ismael. O próprio Deus disse para Abraão: olha, eu vou abençoar Ismael. Ele será pai de muitos filhos também. Sua geração, os ismaelitas, cresceram na terra de uma forma grandiosa. Como os filhos de Isaque, depois com Jacó, e assim vai as tribos de Israel, também cresceram. Descendentes de Ismael, sabe quem é, Pedro? Os árabes. Descendentes de judeus, sabe quem é, Renan? Os filhos de Isaque. Esses conflitos que acontecem até hoje no Oriente Médio, entre árabes e judeus, brigando pela mesma terra, ambos filhos do mesmo pai, Abraão, acontece até hoje. E tudo iniciou-se aqui. Ok, Sara agora está em casa com o seu filho e seu marido. E chega um certo momento em que Deus chama Abraão para uma grande prova. Você já passou por provas da vida? Então vamos ler sobre uma. Gênesis, até aqui tudo bem, queridos? Tudo certo? Podemos avançar? Ok. Gênesis, capítulo 22. Vamos ler do verso 1 ao 14. Aqui o texto por si só, ele é autoexplicativo. Então vai ficar fácil o entendimento do texto. E aconteceu depois dessas coisas, que eu acabei de contar para vocês, olha que maravilha, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Esse tentou Deus é uma versão que fala assim, que Deus pôs Abraão à prova. Ele disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e essa versão muito boa, albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto,
levantou-se e foi para o lugar em que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e, havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo era uma arma, na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, arrumou a Isaque, seu filho, e deitou sobre a lenha do altar em cima dele. Estendeu Abraão a mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho, para matar o filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não te negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, Jeová Jiré. De onde se diz: até o dia de hoje o monte do Senhor se proverá. A história é simples. O Senhor chega para Abraão e fala assim: Abraão, sabe o filho que você tanto ama? Dê a ele de sacrifício por mim. Mate ele por mim. Abraão conhecia Deus. Eu acredito, como um pai, que Abraão tinha fé, Léo, que Deus poderia ressuscitar o Isaque. Fico imaginando a caminhada, a conversa mental dele com Deus. Senhor, meu Deus, o que vai acontecer? Tem misericórdia, Pai. Mas ele com um semblante calmo. E quando o filho pergunta: pai, tem aqui a lenha, está aqui tudo, mas cadê o cordeiro? O Senhor proverá para si o cordeiro. O que acontece agora? Quando eles vão, fico imaginando também o Isaque sendo colocado, Jorge, para ser morto ali. E quando o pai levanta a arma para obedecer a Deus, o Senhor fala: Abraão, já sei quem você é, conheço o teu coração, para, já providenciei o cordeiro. Repita comigo: para viver as promessas de Deus, tem que haver sacrifícios. Para viver as promessas de Deus, tem que haver sacrifícios. No verso 1 então, Gênesis 22, 1, pode pôr aí. Tem uma outra versão, essa versão ela tem a NVI, por gentileza? Nessa versão aqui, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Você já conversou com alguém, né? Aline, como é que você está aí, meu irmão? Estou passando por uma prova, né? Deus está vendo a prova que eu estou passando, e parece que a prova é um lugar de morte, ou não é? Né? A prova de Isaque, ele ia morrer, né? A prova de Abraão, de sacrificar o filho. Estou passando a prova. E de repente você está passando por uma prova. E de repente a prova pode ser uma questão de saúde. A prova pode ser uma questão financeira. A prova pode ser uma questão emocional, relacionamentos.
estamos passando por provas. E parece que as provas vêm, sabe, para nos matar. Parece que as provas nos levam para o final. E não é final. Sabe por quê? Vamos parar e pensar sobre a sua vida, sobre a prova que você está passando, Bruno. É bem provável que o Senhor está te atraindo para Ele através das provas que você tem passado. E às vezes as provas são tão grandes, mas tão grandes, que nós não temos situação psíquica, não temos força no braço para vencê-las o suficiente. E por não ter inteligência suficiente e nem força suficiente, nós clamamos a Jeová Jiré, o Deus que tudo provê. São formas que o Senhor tem de falar assim: filho, olha para mim. Algumas dessas provas, Abraão foi colocado à prova por Deus. Algumas dessas provas que você e eu passamos, porque são provas da vida, coisas da vida. Tem algumas outras provas que foi nós que buscamos elas. Decisões sem conselhos, tomamos decisões de cabeça quente, não oramos antes, e aí criamos consequências em cima daquilo, em cima das decisões que tomamos. Mas você está passando por uma prova. Abraão, Leandra, foi colocado à prova. Deus submeteu Abraão a uma prova. E qual foi então a grande prova de Abraão? Sacrificar o seu filho. Verso 2, por favor. Então disse Deus: tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, vá para a região de Moriá e sacrifique-o ali como um holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Amados, quem é pai e mãe aqui sabe do que nós estamos ouvindo aqui. Há um sacrifício. Primeiro vem uma prova. E depois, Ana Flávia, um sacrifício. E a pergunta é: o que será que você deve entregar e sacrificar a Deus hoje? O pastor vai falar de oferta. Não é isso. Muito bem colocado pelo Mateus, que não está aqui, mas que os irmãos o honrem depois. Mas o sacrifício é algo que está aqui. De repente, o que você deve entregar hoje? Quantas pregações você já ouviu? Qual é o seu Isaque que você tem que entregar hoje? Qual o sacrifício? E sabe, para alguns o sacrifício tem a ver com hábitos e costumes. O Senhor está levantando uma geração de homens e mulheres que são perfeitos, sim ou não? Não. Não tem ninguém com asa aqui, queridos. Ninguém. O Senhor está levantando uma geração que está buscando a santidade. E o que é buscar a santidade? É você abrir mão de práticas e costumes que você tem e que às vezes só você sabe que não agradam a Deus. E que você precisa, mas que é um mimo que você carrega consigo, e é você e Deus. Você, Deus, o reino dos céus, o reino do inferno, está todo mundo sabendo. Mas você acha que é só você que sabe. O que acontece? Há alguns sacrifícios que o Senhor quer que você literalmente queime eles. São práticas que não agradam a Deus, que têm travado bênção sobre você, em que o Deus da provisão não consegue vir, porque há algumas legalidades que Ele mesmo estabeleceu e que você precisa cumprir. Quer se colocar diante de Deus. De repente o teu sacrifício hoje é abrir mão de práticas que não agradam a Deus, e que o Espírito Santo de Deus te mostre nesse exato momento quais são as práticas que você tem feito, e que o pastor não sabe, né? Acredite, não existe um anjo que conta para o pastor o pecado dos irmãos. Ainda.
Vou pedir para Deus um anjo. Brincadeira. Mas existem coisas que você precisa se acertar com Deus. Coisas que você gosta de fazer, que a tua alma se alegra, mas que fere o Espírito Santo de Deus que habita em você. Outro sacrifício que pode ser então, Letícia. Tem uma frase em inglês que diz que time is money. Tempo é dinheiro. E sabe que uma coisa é muito cara nos dias de hoje? Tempo. Quando nós temos aqui 4 homens que passam a semana inteira, das 7h30 às 11 horas da noite, levantando 2 salas para que os seus filhos, para que os meus filhos sejam abençoados. Um deles pegou o microfone um dia numa das reuniões, falou: nós não estamos construindo uma igreja para nós, estamos construindo uma igreja para os nossos filhos. É um sacrifício que você está fazendo, que a sua esposa está fazendo, de não estarem juntos, não estarem descansando juntos, porque quando você não está com ela, ela está sobrecarregada. Que o Senhor, em nome de Jesus, que o Deus que tudo provê, venha sobre vocês, sobre vocês, sobre vocês, sobre a sua casa, Márcia. Sacrifício do tempo. Ontem à tarde, famílias da igreja estiveram aqui limpando as cadeiras que vocês estão sentadas, todas elas foi passado um pano nelas. Alguém jogou água aqui, varreram ali na frente, uma bênção, glória a Deus. Leva a mesa para um lado, leva a mesa para o outro. Umas irmãs bravas porque os irmãos estavam pisando no chão, que ela tinha acabado de secar. E eu vi que a coisa estava ficando séria. E o pastor pegou uns 3 ou 4 irmãos e arrastou para o outro canto. Falou: precisamos de vocês vivos, porque a irmã Cleide está brava. Muito brava. Gente, isso é uma bênção. Mas são pessoas que trabalharam a semana inteira, assim como você. E que investiu parte do seu tempo para estar lavando aqui. É um sacrifício. E sabe, só Deus é capaz de honrar a cada um de vocês, pelo que vocês têm feito. Um sacrifício. Um outro sacrifício tem tudo a ver com o primeiro que eu falei, que é matar a própria carne. É negar-se a si mesmo. Eu preciso de Deus. Essa semana alguém me mandou uma mensagem: pastor, eu estou com uma pergunta que está me incomodando muito. Eu estou buscando a Deus, estou lendo a Bíblia, estou orando, e quanto mais eu busco a Deus, Xandão, parece que eu me sinto assim, mais limitado. Isso não é normal, pastor? Eu falei: não, é normal sim, querido. Porque em 1 João fala assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O Senhor é luz. Quanto mais nos aproximamos da luz, mais nós começamos a ver o quanto somos sujos, e o quanto somos carentes da graça e da misericórdia dEle. Há uma prova, há um sacrifício. Ok, versos 7 e 8, por gentileza, Rafão. Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, sim, meu filho, aqui estou. Abraão respondeu. Isaque perguntou: a brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Jeová Jiré vai prover aquilo que nós precisamos, meu filho. Continuamos caminhando. Primeiro vem uma prova, depois vem um sacrifício, e depois vem a provisão. Quando nós entendemos que a prova que estamos passando está nos levando para mais próximo de Deus, mais próximo do milagre e da provisão de Jeová Jiré estamos.
Então são etapas, as provas, o sacrifício que vem de nós, e em seguida a provisão de Deus. Mas essa história de Abraão está ligada a uma outra história. E eu preciso trazer esses mesmos pontos para um outro contexto. E esse outro contexto, repita comigo, Jeová Jiré. Podemos fazer melhor, amém? É Jeová Jiré. Já proveu tudo que eu preciso. Jeová Jiré já proveu tudo o que eu preciso. Aleluia, aleluia. Mas como assim, Silas? Fala um pouco mais sobre isso. Obrigado, né? Mais uma oportunidade que temos aqui, de falar mais alguns minutos. Então avançamos. O que acontece? Amados, o Senhor então tem uma ideia, há muitos e muitos e muitos e muitos, há uma eternidade atrás. Eu vou criar seres, a minha imagem e semelhança. E quando ele começa a fazer a criação, ele vai criando então os animais, e tudo que ele vai falando, e disse Deus, quando ele toca no homem, ele sopra sobre o homem a essência dele, e ele toca no homem. E Deus cria um homem, e coloca, Michael, o homem num lugar chamado Jardim do Éden, dá uma ordem a esse homem: olha, você é livre, para usufruir de tudo isso aqui. Apenas há uma árvore, aquela ali do conhecimento do bem e do mal. Dessa árvore você não toca. Porém, houve a desobediência. E a desobediência é pecado. A palavra pecado significa errar o alvo. O nosso alvo é Cristo. Quando nós pecamos, erramos o alvo. O que acontece com isso? Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. O pecado nos distancia de Cristo. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Separados estão da glória de Deus. O que acontece aqui, amados? O pecado de Adão fez com que houvesse uma separação entre o homem e Deus. E essa separação foi uma prova. Imagine você que é mãe, você que é pai, ficar longe do seu filho, ficar distante do seu filho. Seria uma prova para você, Marcos? Seria uma prova, sim. Assim como Abraão foi colocado à prova, o Senhor, na sua presciência, na sua onisciência, que é um atributo que só pertence a Deus, saber de todas as coisas, ele já sabia que algo teria que acontecer, que passaria por uma prova. E se teria uma prova, Abraão teve uma prova, e se houvesse uma prova, teria que haver um sacrifício. Ok, Deus criou então um homem à sua imagem e semelhança, há uma eternidade atrás, João Carlos. Ele falou assim: olha, vamos criar seres que vão nos adorar, por livre e espontânea vontade. Os anjos adoram a Deus, sabe por quê? Estão vendo quem é Deus, estão contemplando a grandeza dele, e fazem isso porque não há outra coisa a fazer senão contemplar. Apocalipse 4 diz que há uma eternidade, os anjos estão ao redor do trono, dizendo: santo, 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 santo. Por que eles fazem isso? Falta de criatividade dos anjos? Não. Cada vez que eles dizem que ele é santo, o Senhor se revela a eles de uma outra forma, que os anjos só podem dizer: santo, santo, santo é o Senhor. Mas o Senhor decidiu criar seres, a imagem e semelhança dele, que o adorariam, sem contemplá-los com os olhos naturais. Adão sim contemplou a Deus com os olhos naturais. Alguns homens tiveram experiências com o Senhor.
E quando Ele decide criar você e a mim, e nós o adoraríamos, não por aquilo que Ele pode oferecer, pelas mãos de um Deus que é bom, mas pelo coração, pela face dEle, por quem Ele é. E quando Ele decide isso, e Ele cria, mas houve uma separação. Olha, igualzinho a história de Abraão. Então, será que Deus se espelhou em Abraão? Lógico que não. Aquilo que Abraão estava passando, o Senhor já há uma eternidade atrás já havia contemplado o que Ele, como Deus Pai, também passaria. Da mesma situação em que Abraão passou por uma prova, o Senhor Deus sabia que os seus filhos se afastariam dele por causa do pecado. Você não pode levar ninguém a um lugar que você nunca esteve. Aqueles que têm um chamado pastoral, em que o seu coração queima, se preparem para voar a lugares que você nunca pensou em voar. Porque você vai precisar viver coisas para depois levar pessoas a lugares onde o Senhor vai te colocar. Se você pensa em discipular alguém, e você vai discipular pessoas, cuidar de pessoas, orientar pessoas, aconselhar pessoas, vamos cuidar uns dos outros. Porém, o Senhor vai nos dar experiências para que nós possamos saber como aconselhar. Então não é que Abraão foi um exemplo para Deus, não. Quando Abraão está vivendo essa situação, passando pela prova, teve que oferecer um sacrifício. O próprio Deus agora sabia que para trazer os seus filhos de volta, a ter uma comunhão com Ele, como era lá no início do Jardim do Éden, com Adão e Eva. Isso foi rompido com o pecado da desobediência. Agora só haveria uma forma de ter livre acesso aos filhos, e que os filhos tivessem livre acesso a Deus. E que seria através de um sacrifício. Abraão passou pela prova e teve que oferecer um sacrifício. O Senhor Deus saberia que pelo livre-arbítrio que os homens teriam, se distanciariam dele. E da mesma forma, teria que haver um sacrifício. Avançamos então. E o sacrifício viria. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A única forma que poderia acontecer para que o homem tivesse livre acesso a Deus, para que os filhos pudessem estar junto do Pai novamente, teria que haver um sacrifício, para que houvesse um caminho que levasse diretamente a Deus. Nós cantamos sobre isso hoje. A Josi falou sobre isso aqui no início. Através disso, Jeová Jiré, o Deus que tudo provê, providenciou um sacrifício. E qual sacrifício seria esse? Gênesis 22, 12. Não estenda sua mão contra o rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque você não negou para mim o seu filho, seu único filho. Próximo, por favor. Abraão ergueu os olhos e eis que viu um carneiro. Um carneiro. Por gentileza, Isaías 53, 7. É uma profecia de Isaías sobre Jesus. E ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro. Como uma
ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João aproximou-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Carneiro, ovelha, cordeiro. O Senhor, então, para que nós tivéssemos livre acesso a Deus, fez um sacrifício. O texto de Gênesis capítulo 22 que nós lemos, quando ele fala assim, quando ele conversa com Abraão, ele fala assim: Abraão, sabe o teu filho Isaque, a quem você tanto ama? E depois ele fala assim: olha, o seu único filho. Sabe, quando Abraão está passando por isso, não era nem um pouco novidade para Deus sobre entregar o seu único filho, sobre sacrificar o seu filho que tanto ama. E por quem que ele faria isso? Por nós, Fábio. Por nós. Jesus é o Cordeiro Santo de Deus. Assim como um carneiro foi morto no lugar de Isaque, Jesus é o Cordeiro Santo de Deus, que foi sacrificado por nós naquela cruz. Sabe, nós iríamos para o inferno, nós não temos nada de bom para oferecer, a nossa essência é adâmica, é pecadora. Por isso você e eu precisamos estar alinhados com Cristo. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a vida. Houve um sacrifício, houve um sangue derramado na cruz, pela sua vida, para que você tivesse livre acesso ao Pai. Amados, daqui a pouco vamos cear juntos, nos lembrando do sacrifício de Jesus. A questão é que quando Jesus morre na cruz por nós, o sangue dele derramado na cruz, diz que nos justifica de todo o pecado. Quando eu peço perdão a Deus, quando eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus, reine em mim, cuide de mim, eu te entrego o meu coração, a minha mente. Senhor, eu estou passando por uma situação difícil, por uma prova difícil, mas eu entrego tudo a Ti, o Senhor tem tudo de mim. O sangue dele na cruz do Calvário, derramado há 2000 anos atrás, nos justifica e nos purifica de todo pecado, não nos dá legalidade para viver em pecado, mas nos justifica dos pecados que nós cometemos, nos arrependemos e pedimos perdão a Deus em nome de Jesus. A dívida está paga. Jeová Jiré, o Deus que tudo provê, já pagou a sentença que era contra você, Edim. Já pagou a sentença, irmã Neide, que era contra a senhora. Ele já pagou a sentença. Mas a grande pergunta nesse momento é: quando você olha para a sua prova que você está passando hoje, qual que é o sacrifício que você precisa entregar ao Senhor? Para que Jeová Jiré venha com a provisão que Ele já deu, já foi liberada nas regiões celestiais. Há algo que o Deus que tudo provê quer de você nessa manhã. O sacrifício vivo da sua vida no altar do Senhor.
É tempo de morrer para si mesmo, para os achismos, para os sofismas, os pensamentos pragmáticos da mente, e entregar-se ao Senhor Jesus. Seremos testemunhas uns dos outros das provisões celestiais que serão derramadas no meio do nosso povo. O que eu tenho orado a Deus é que as provisões e os milagres que a nossa igreja está vivendo, que as famílias recebam em todas as áreas que necessitam. Em todas as áreas que necessitam. Jeová Jiré, o Deus que tudo provê, Ele está aqui. Fique de pé. Flavinho. Eu tenho uma história para contar de 2 minutos. Era para vocês ficarem de pé depois da história. Mas eu vou contar em 1 minuto e meio, tá bom? Havia um homem muito rico, casado e tinha um filho. Sua esposa fica doente e morre. E ele era muito rico. E ele fazia coleção de obras de arte. E por gostar muito de obras de arte, ele pintou um quadro muito bonito. E esse quadro era a foto do filho dele. A única pessoa da família que ele tinha junto com ele. Mas sabe, irmão José, passado um tempo, o filho fica doente. E o filho morre. E aquele homem fica sozinho em casa, sem a esposa, sem o filho. E pouco tempo depois ele se abate com uma situação, fica doente. E ele morre também. E ele deixa um testamento. Como que seria distribuída a sua herança? Mas muitos colecionadores do mundo inteiro queriam as obras que esse homem tinha, as obras de arte, os quadros maravilhosos, quadros valiosíssimos. E esses homens sabiam que com a morte desse grande colecionador, que seriam leiloados os seus quadros. O que acontece agora? Um leilão é estabelecido. Pessoas ricas de todo lugar do mundo queriam comprar pelo menos 1 ou 2 quadros daquele homem, seu João. Chegando lá, o leiloeiro então começa o leilão. Pega o seu martelo, fala, olha, o primeiro quadro é esse aqui. E o primeiro quadro era a foto do filho do falecido, que ele mesmo tinha pintado. E ele fala, olha, esse é o primeiro quadro. E alguém falou assim, ó, esse aí não estou interessado não, estou interessado nos outros. Ah não, esse aí não. A ordem do testamento é, esse primeiro quadro tem que ser leiloado. Alguém dá um primeiro lance, e alguém lá para antecipar logo a situação, fala, eu dou o primeiro lance. Olha, o primeiro lance é $40 mil. Mas $40 mil num quadro pintado pelo homem, do filho dele, que ninguém sabe quem é. Para dar início ao leilão, tem que passar por esse quadro. Alguém então, para continuar logo o leilão, fala, eu dou o lance, vai, tá. Daí, vendido aqui para o irmão. E o leilão está encerrado. Mas como assim encerrado? A gente veio por causa das obras de arte, a gente veio por causa dos outros quadros, que é conhecidos e famosos, temos dinheiro. É que no testamento dele, estava determinado, que aquele que levasse o quadro, com a foto do filho, e o nome do quadro era O Filho, aquele que levasse esse quadro, levaria a coleção inteira. Quando você diz sim para o Senhor Jesus, quando você fala sim
para o Filho de Deus. Toda a coleção que Jeová Jiré tem é sua. Toda a coleção, tudo aquilo que Jeová Jiré, o Deus provedor, tem em mãos, tem, é sua, porque você disse sim para o Filho. Você disse sim para Jesus. Sabe, de repente há algumas áreas da sua vida que você precisa entregar para Jesus nessa manhã. Pastor, eu já orei, já entreguei minha vida para Jesus, mas olha, de repente tem algumas coisas que você ainda tem segurado. De repente o Espírito Santo falou com você sobre algo nessa manhã que você precisa sacrificar como oferta viva no altar do Senhor. Feche os seus olhos. Quero te incentivar a falar com Deus. Jeová Jiré está aqui. O Deus da provisão está aqui. Qual que é a prova que você tem passado? Qual que é o sacrifício? A prova é a situação, o sacrifício é você. E a provisão Ele já proveu. É o Filho. E através do Filho nós temos tudo. Através do Filho nós temos tudo. O que você precisa entregar ao Filho nessa manhã? Senhor Jesus, é os meus sentimentos. Senhor Jesus, é a minha ansiedade. Senhor Jesus, é as minhas finanças. Senhor Jesus, é a minha depressão. É o meu síndrome do pânico. Senhor Jesus, é o meu medo. Senhor Jesus, são as minhas frustrações. Senhor Jesus, eu quero te entregar o que eu tenho. Sabe, o que eu tenho não é muita coisa, mas é tudo o que sou. Coloca o teu coração diante de Jeová Jiré. Através do Filho, você tem livre acesso a Jeová Jiré. Através de Jesus, do sacrifício dele derramado, do sangue dele derramado na cruz do Calvário, você tem livre acesso a Jeová Jiré, o Deus da provisão. Eu tenho uma impressão de ver a palavra sonhos e a palavra sonhos arranhada. É como se alguém que estivesse aqui estivesse com as suas frustrações quanto ao que tem vivido, que você não consegue nem sonhar mais. Jeová Jiré está aqui. O Deus da provisão está aqui. Uma outra impressão que eu tenho é como se alguém estivesse num buraco, com a mão erguida, pedindo socorro. É como se a mão de Jeová Jiré viesse para levantá-la. Jeová Jiré está aqui. O Deus da provisão está aqui. E através do seu Filho, temos livre acesso a Ele. Temos livre acesso a Ele. Continue falando com Ele. Abra o seu coração diante dEle.